Sejam muito, muito bem-vindos. Estavam com saudades, né? Eu também. Eu dei um tempinho, eu fui reciclar todos os assuntos, dar uma olhadinha como é que estava o canal, mas agora nós vamos começar com tudo a segunda temporada dos podcasts. E eu vou começar com chave de ouro, com certeza, com uma grande amiga minha. Vocês já perceberam que a maior parte das pessoas que passam por aqui são meus amigos, né? Ou os que não são acabam se tornando, graças a Deus. Mas hoje é uma grande amiga mesmo e vai falar sobre um assunto super, super interessante, que é acessibilidade. Seja muito, muito, muito bem-vinda, Thaís. Que bom ter você aqui. É um assunto muito importante e as pessoas precisavam saber um pouco mais sobre isso. E principalmente para nós do mercado imobiliário, porque tem tudo a ver com imóveis, né, de forma geral. Quer seja no comércio, né, quer seja em residências, em escolas, enfim, é preciso que tenha essa acessibilidade. Sim. Obrigada, Tir, pelo convite. Eu que fico feliz por estar aqui, né, trazendo essa informação, né, conscientização. Ai, que bom. Pessoal, é o seguinte, a Thaís é advogada do Estado, ela é maringaense, hoje ela mora em Curitiba, né? Há mais de 10 anos, mas é uma pessoa com deficiência e é uma influenciadora que está começando agora, mas já começando com tudo nas redes sociais. Com o Insta, olha que bacana que é o Insta dela, @ser.acessível, tá? Vão lá para vocês darem uma olhada, porque esse assunto é muito interessante. E pessoal do mercado imobiliário, é um problema, hein? Arrumar um imóvel comercial para locação, e aí fica aquela. Quem que tem que adequar para acessibilidade? Proprietário ou locatário, né? Mas vamos lá. Thaís, esse assunto é muito, muito, muito legal. Eu fiz aqui um roteirinho, nós fizemos, né, juntas. Então, assim, por que você colocou esse nome no Insta, Ser Acessível? Na verdade, eu comecei com acessibilidade em Curitiba, por sugestão da minha físio, porque lá em Curitiba eu sempre saio para fazer refeições, né? Uhum. E daí ela falou, você já sai, Thaís, então vá e comece a falar da acessibilidade dos lugares. Só que também, como eu estava conversando com outras pessoas, eles falaram, olha, esse nome, acessibilidade em Curitiba, não é muito comercial. Vamos trocar para ser acessível. Então, eu estou trocando esse ano também. Ah, entendi. Né? E é para falar da acessibilidade, que na verdade não é só para mim, que sou pessoa com deficiência física. Também é para as pessoas que estão com uma deficiência temporária, que é o quê? Você quebrou a perna, quebrou o braço, você tá com o carrinho do seu bebê, né? E idosos. Que a maioria das pessoas que eu conheço fala pra mim assim, nossa, eu comecei a olhar se tinha rampa na calçada, onde que era, ou que eu não podia parar em frente à rampa, depois que eu comecei a conviver com você. Ah, olha Entendeu? só, vê que tá com a guia rebaixada, vê que tá pronta para acessibilidade, Sim. Mas a pessoa não tá nem aí, né? Não tinha percebido, né? Esse é um exemplo, né? Aí outros, igual você falou, você vai num imóvel muito antigo, aí não tem corrimão na escada. Sim. Que na verdade é norma, né? Tem que ter, toda escada tem que ter um corrimão, ou toda rampa. Mas nem sempre, né? Quando libera lá o Habits, essa parte você sabe melhor, né? Então, Thaís, você sabe que às vezes eles pensam numa economia, né? Mas no final não é uma economia, porque para os nossos clientes, os locatários, por exemplo, quanto mais pronto estiver o imóvel, melhor. Sim. Porque a pessoa já vai se adequar naturalmente, vai ter que fazer as adequações pessoais. Sim. Agora, se essas situações precisam ser adequadas ainda, como largura de portas, barras de segurança, né? Você vê que interessante, outro dia eu fui não me lembro onde, não sei se era numa lanchonete, que o aviso de alarme, para quando o cadeirante cai, estava na mesma altura do interruptor. Então, o cadeirante caiu, tá no chão, ele vai apertar como? Sabe assim, Sim. A pessoa não tem noção. Ela acha que está cumprindo a norma, né? Mas acaba não atendendo uma necessidade, Verdade. Né? E corrimão é uma coisa séria também, né? Sim. Inclusive, eu fui numa lanchonete, né? Lá em Curitiba. E a arquiteta fez toda a adequação, só que na rampa ela não colocou nenhum corrimão.
Aí lá no meu post eu falei, né? Só que não era nada contra a proprietária, nem contra a arquiteta. Eu tava falando justamente o que minha filha tinha sugerido. Como foi minha experiência naquele local em relação à acessibilidade. E daí ela falou, mas veja bem, eu fiz todo um projeto e tal. Eu trabalho com acessibilidade. Só que você tá criticando. Eu falei, não, se você não tem espaço para pôr o corrimão, coloca pelo menos de um lado. Um é melhor que nada. Né? E você sabe que foi bom você ter falado da questão do corrimão. É uma coisa bem bobinha. Mas assim, eu fui na minha ginecologista e o filho dela é ortopedista, especialista em joelho. Sim. Quando terminou a consulta, ela foi me dar uma carona, que ela é uma grande amiga. Daí ela virou para mim e falou... você vai descer igual eu, segurando no corrimão, mesmo que você ache que não precise. Porque meu filho disse, mãe, você segura no corrimão aí para não me dar trabalho. Então, na verdade, é preventivo, sabe? E assim, acho que mudou um pouco, ou deveria ter mudado a mentalidade das pessoas, Thaís, dessa questão de prevenção. Hoje nós temos muitas questões que podem nos ajudar. Não há necessidade mais de a gente sofrer um acidente, né, de ficar machucado ou de ter alguma sequela, porque quando nós vemos mais ou menos na minha idade a pessoa que está com problema na perna, problema no braço, a chance de voltar ao normal, ela diminui muito. Sim. Muito, por tudo, pela idade dos ossos, por tudo, né? E a pessoa se arrisca, sabe? De forma desnecessária, né? Então, é isso. Até os profissionais, eu faço parte da Comissão Permanente de Acessibilidade na Prefeitura, e é obrigação, eu represento as imobiliárias, né? O Secov, nosso sindicato patronal. Mas engenheiros e arquitetos, eles precisam saber, sabe como é que funciona. E não ficar com aquela, assim, com todo respeito, viu, pessoal? Não estou falando mal, não. Eu estou falando da cultura, infelizmente, que existe entre mandar um projeto para a prefeitura e executar diferente. É a situação fática que você está falando, né? Exatamente. Sem criticar. A realidade hoje é essa. Na verdade, eu acho, tia, que ainda a gente está gatinhando nessa questão de prevenção, entendeu? Principalmente agora que está falando muito em esporte paralímpico, sempre teve, mas cada vez mais o Brasil ele se desponta porque ele traz mais medalhas. Sim. Né? Então as pessoas estão ficando mais interessadas. Daí tem um representante, não que eu assista, mas tem o BBB nesses programas, né, reais. Sim. Então as pessoas vão tomando aquilo como algo mais corriqueiro, normal. Você sabe que eu infelizmente, eu soube de uma notícia horrível, que a maior parte dos cadeirantes que perdem a perna é por acidente de moto. A maioria, não é que nasceu com algum problema, não. Perdeu por acidente de moto. E são jovens, que daí são os candidatos que vão para os esportes paralímpicos, né? Por quê? Porque são jovens. E por que perdeu a perna? Porque se arriscou. Achou que dava. Sabe? É demais você economizar 10 minutos e perder a perna para o resto da vida. Sabe? Verdade. Isso é muito sério. E depois disso, como é que vai se locomover? Eu fui no cinema com a minha amiga Ana. Ela é cadeirante. Nossa, Thaís... Eu fui, assim, primeiro que muito difícil para ela circular. Então, ela foi num shopping aqui em Maringá, mas ali ela estava acostumada já. Ela já sabe onde tem os elevadores, onde tem tudo. Só que quando nós entramos no cinema, eu não sei porquê, no lugar do cadeirante, tinha uma cadeira para mim, mas tinha uma barra de ferro na altura da nossa cabeça. Eu não sei para que é, porque não dá para você olhar, porque a gente fica ali na frente, você tem que olhar para cima. Quando você vira assim, a cabeça já cola na barra de ferro, que eu não sei para que tá lá, sabe? E você não consegue assistir o filme, não né? Não dá, porque dói o pescoço, você fica incomodado, se encosta lá, dói a cabeça, sabe? Infelizmente, eu acho que quem projetou o cinema não se sentou, porque todos os cinemas são assim, não é aqui em Maringá, todos, em Curitiba também. Não sentou e não se colocou no lugar da pessoa cadeirante. E eu acho que não é sentar para experimentar, sabe, Thaís? Tipo, quando a gente vê reportagem, a pessoa amarra peso no corpo para dar uma de idoso, né? E anda de cadeira de rodas. Não, você tem que ficar o dia inteiro. Tem que fazer tudo que a pessoa faz o dia inteiro. Sim. Vai almoçar, volta, vai trabalhar, volta, vai jantar, volta, vai tomar um banho para ver como é que funciona. Sim. Se a pessoa sentar, ficou legal aqui, tudo bem. Não, assiste um filme. Assiste um filme inteiro para ver se aguenta, né?
Porque é muito ruim. Sim. Lá em Curitiba, tem as cadeiras motorizadas que alguns shoppings disponibilizam gratuitamente, né? Então, quando eu ia no cinema antes da pandemia, eu estacionava a cadeira lá, só que eu tinha a sorte, né, de descer da cadeira e subir umas 2 fileiras, porque eu não conseguia ficar assim como você descreveu, né? Sim. E só para explicar para quem está nos ouvindo, assistindo, é que quando você é cadeirante, tem alguma dificuldade, você pode usar uns elevadores que não estão... tá para o público, mas não tá tão, assim, evidente. É visível. Sim. Por isso que você falou, acho que você não reparou, né? Que ela sabia onde eram os elevadores, que são justamente esses elevadores que ficam meio escondidos para as pessoas que realmente necessitam. E são elevadores enormes, né? São elevadores grandes. Tipo hospital, assim, Sim, né? que provavelmente nos shoppings eles usam, né? Para subir mercadoria e tudo, né? Sim. Mas é muito bom isso. E daí lá, vocês chegaram a fazer lanche, reparou se tinha uma mesa específica para cadeirante? Então, eu tô rindo pelo seguinte, quando nós estamos na reunião da Comissão Permanente de Acessibilidade, é um imóvel comercial, por exemplo, e o balcão onde faz o atendimento, o primeiro atendimento, quer seja em escola, enfim, em todas as questões sociais, principalmente escola, porque a pessoa precisa fazer a matrícula ou precisa ir no balcão, e aí a cadeira não entra embaixo da mesa. Sim. Né? Da mesma forma que ela não faz o giro quando tem aquele, não é sifão, que tem a coluna da pia, porque tem a pia e tem uma coluna que fica escondendo o sifão, né? Aquela coluna não existe para banheiros de acessibilidade, porque a cadeira precisa fazer o giro embaixo, né? E a pessoa não percebe. E eu gosto muito da Ana, nós já fomos em vários lugares, restaurantes, lanchonetes, juntas, né? Então, tem alguns lugares que não dá. Ela se senta, mas o prato fica aqui, a cadeira aqui, sabe? Longe porque não encaixou, né? E ela tem que comer assim, sabe? Sim. Então é difícil. É desagradável. Assim, já chama atenção, né? De alguma forma já chama atenção. Só que no momento que ela está sentada, eu penso, todos estão sentados, ninguém vai perceber. Seria um bom momento para ela. Sim. Né? Eu não sei se eu tô falando algum absurdo, né? Não, porque ninguém vai ficar olhando. Todo mundo está sentado e ela também. Né? Na verdade, no shopping lá em Curitiba, nos que eu frequento, também não reparei se tem a mesa específica, mas tem um arquiteto que fala sobre acessibilidade no Brasil, ele falou lá qual é a medida que tem que ter e que a mesa ideal seria uma que ela regula a altura conforme a altura da pessoa, do cadeirante, né? Sim, porque você sabe que depois também que eu fui perceber que as cadeiras elas precisam ser adequadas com o peso e a altura. Então, se a cadeira... A Ana é pequena, né? É uma mocinha delicadinha. Mas se for uma pessoa com 100 e poucos quilos, sabe, alta, a cadeira é grande, né? Por causa das pernas e tudo, né, Thaís? E como é que vai entrar? Então, por isso que daí acaba que a maioria das pessoas com deficiência acabam se isolando. Não porque quer, mas assim, é tão difícil, tão frustrante, né? Você chegar no lugar, ter que pedir, ou comendo dessa forma que você descreveu. Sim. Se a pessoa não tiver um bom psicológico, e ainda assim, né? Mesmo que tenha um bom psicológico, às vezes pode sair de lá meio afetado, porque todo mundo vai reparar, óbvio, né? Sim. E tem gente que repara, né, de forma desagradável, inoportuna e meu Deus do céu, né? Que coisa chata. Mas assim, o Brasil, ele precisa melhorar um pouco. Eu fiz uma viagem internacional uma vez e vi que tem muita acessibilidade. A pessoa vai em qualquer lugar, né? Assim, nos parques da Disney, qualquer cadeirante vai em qualquer brinquedo. Você já viu isso? Já. É muito legal. Eu acho que a grande vantagem, assim, do Brasil é que a gente pode não ter tanta acessibilidade. Mas, por outro lado, o brasileiro é um povo hospitaleiro, ele solidário. Ajuda. Não digo tanto em Curitiba, assim, né? Que o povo é mais fechado no sul. Mas no Nordeste, que recentemente eu fui viajar, eles ajudam. Ah, que bacana. Né? Eles são calorosos, assim. Então, aqui mesmo em Maringá,
eu vejo que são mais calorosos que em Curitiba. Né? Porque em Curitiba você pode cair, a pessoa tá vendo, mas ela finge que não vê. A não ser que você levante a mão e peça ajuda. Claro, me desculpe os curitibanos, tem as exceções, mas o que eu já me deparei, às vezes eu vejo que a pessoa tá me olhando, tá vendo a minha dificuldade, mas ela em nenhum momento se manifesta. Mas se eu pedir, ela vem. Entendi. Agora aqui em Maringá, não. Aqui, se você fazer um movimento, a pessoa já naturalmente vem, né? Já vai, né? Então, essa rede social sua, o Ser Acessível, né, no Instagram, seria para você contar a sua experiência nos lugares? É isso? No começo, sim. Daí, com o tempo, eu fui modificando, né? Que daí eu coloco algumas coisas sobre o direito. Eu expliquei lá a questão da vaga de deficiente, que precisa ter aquela faixa transversal. Por que precisa? Justamente porque se eu for cadeirante que dirige, como que eu vou descer do carro? Eu preciso de um espaço a mais, né? Por isso que precisa daquela faixa. E muitas vezes, quando a gente vai numa farmácia ou mercado, o motociclista estaciona ali, né? E daí, por exemplo, tem essa mudança do símbolo de acessibilidade, né? Sim. Que o símbolo internacional é um cadeirante. Você pode colocar pra gente, por favor? Mais estático. Tem o símbolo em azul com branco, que é o que a gente conhece. É esse, né? Mas também pode ser usado o branco com fundo preto ou preto com fundo branco, né? Daí tanto faz, eles representam a mesma coisa. Sim. E daí as pessoas falaram assim, não, isso representa só o cadeirante. Não é. Isso é o símbolo internacional, não é até isso que está falando. Então representa o cego, o surdo, o mudo, entendeu? Entendi. Só que daí cada um quer ser representado. Então hoje a gente tem vários outros símbolos, né? Mas esse é internacional. Se eu usar esse símbolo e for deficiente visual, tá me representando. Entendi. Né? Aí depois que eu fui fazer uma pesquisa, porque como eu criei o Instagram, tem esse símbolo que é o cadeirante mais em movimento, mas ele só foi adotado em Nova York. E também no teclado do emoji do celular. Eu vi. Depois que eu vi um podcast seu, eu fui no celular para ver se... E é mesmo, você digita cadeirante, né? Ou cadeira de rodas e aparece esse símbolo aqui. Então, não que revogou aquele continua valendo. Tanto que eu gostava mais daquele ali, né? Mas eu fui usar, porque o meu outro símbolo tinha, para fazer referência que eu vou falar alguma coisa ligada aos direitos da pessoa com deficiência. Só que eu só achei esse. Daí eu fui pesquisar por quê, né? Se eu tava desatualizada e tal. Daí vi que foi desenvolvido por uns designers e foi... como que eu falei? Aplicado em Nova York. Sim. Né? Mas hoje também tem o símbolo de acessibilidade. Na verdade, o símbolo de acessibilidade é esse. Esse é representativo de forma generalizada, né? Que foi criado pela ONU em 2015, salvo engano. A ONU. Que é uma pessoa ligada com a sociedade e ela está interagindo com todos os meios. Isso é a explicação que eu achei lá na internet, né? E esse símbolo foi aprovado pela Câmara dos Deputados, salvo engano, em 2018. E estava sendo aprovado pelo Senado. Daí, se for aprovado, então aquele primeiro símbolo lá... da cadeira estática, não vai ser usado mais. Acho que não. Entendi. Né? Apesar de ser internacional, talvez vigore esse. Pelo menos no Brasil, porque tem um projeto, né? Sim, sim. Só que se colocar esse, por exemplo, difícil imaginar do que se trata. Do que se trata a pessoa com deficiência, né? Sim. Embora faça alusão à cor azul, não sei, mas vai muito assim da educação, né? Igual o símbolo do idoso, ele mudou agora, né? 60 a mais, né? Tá. Então, acho que vai ter que ter muita... mídia, né? Muita explicação, né? Isso, até as pessoas se acostumarem, né? Sim, entendi. E você sabe que nós temos uma pauta aqui, mas eu preciso te falar isso. Não, tudo bem. Eu já vi alguns comentários assim. Nossa, mas ultimamente tem um monte de cadeirante, né? Nossa, não tinha visto. Nossa, tem um monte de gente com deficiência visual, auditiva.
E aí eu respondo dessa forma, vê se eu tô certa, tá, Thaís? Eu digo que sempre existiu. Como não tinha acessibilidade, como as pessoas, a sociedade pensava diferente, então a família, de alguma forma, escondia a pessoa. Sim. E como a família não ajudava, a pessoa não podia nem sair de casa, porque como é que vai ser um cadeirante se alguém não ajudar? Porque fora que não tinha acessibilidade. Vai sair de casa, tem 2 degraus. Pronto, vai parar lá no chão, né? Verdade. Então precisa de alguém para ajudar. E aí você fala, eu vou sair. Para onde? Não vai sair não. E já não tinha o apoio. Então é isso que eu falo. É verdade isso que eu falo, então? Acredito que sim, tia. Quando eu fui fazer a monografia, né, que eu tratei sobre direitos ligados à pessoa com deficiência, eu até fiquei em choque quando eu li lá a parte histórica que as tribos indígenas, a Índia, quando via que o filho não era, que a gente fala típico, né? Sim. Que na verdade é o normal. Sim. Ela ia lá no meio do mato e já matava. Eu fiquei com essa cara mesmo. Eu falei, nossa, se eu tivesse nascido numa tribo indígena, eu tinha sido assassinada. Mas por quê? Não, depois que absurdo! Depois eu vi a explicação, tia. Por quê? Não tem condições, né? No conhecimento dela, ela já via. Ele sendo deficiente, ele não vai conseguir caçar. Sobreviver, enfim, né? E daí ela já extinguia o mal pela raiz, entendeu? Tinha um fundo lógico, né? E, assim, a gente tá vendo que as pessoas ainda têm muito preconceito. Tanto que a maioria dos deficientes que eu conheço, assim, mais velhos, 30 para mais, eles fazem só o 2º grau, que é por lei, e depois tá bom. Entendeu? Entendi. Poucos vão na faculdade. Quantos na faculdade você vê? Porque tem todas as barreiras arquitetônicas que a gente já falou, né? O corrimão, escada, e tem a questão, assim, como que ele vai? Ele tem condições de comprar um carro? Ele tem condições de pagar uma van? A pessoa da van vai ter paciência para desembarcar, embarcar? Tem tudo isso, então a pessoa acaba desistindo, né? E é verdade. Nossa, então eu falei certo, né? Bom, antes de continuar aqui, eu vou te perguntar outra coisa. Quando eu te conheci, e você estudou com a Carol, minha sobrinha, eu vi que as meninas, elas te ajudavam. Sim. E naturalmente, né? Então eu pensava, eu preciso estar pronta para ajudar naturalmente. E aí eu comecei a perguntar para as pessoas, como eu posso te ajudar? Como é que fica bom para você? Aí a pessoa falava, você me dá o braço, ou você me faz isso, você me faz aquilo. Sim. E é assim que a gente tem que fazer mesmo, Thaís? Geralmente tem os deficientes que não gostam de ajuda, sim. Então, gostam. Que assim, até incômodo você já chegar assim, achando que vai ajudar pegando a pessoa. Não, primeiro você tem que perguntar. Então tô certa. Porque teve até aquele caso, tia, não sei se você viu, que a moça era cadeirante e ela recusou a ajuda da companhia aérea e desceu ou subiu a escada do avião sozinha, rastejando. Daí saiu no jornal. Por quê? Justamente isso. Porque ela tinha mais medo de ser machucada se alguém a ajudasse do que ela se arrastando. Quando a gente olha assim, parece uma aberração, assim, a gente fica horrorizado. Um vitimismo, né? Mas é justamente por isso, porque as pessoas não recebem tratamento e às vezes vai ajudar uma pessoa com deficiência e pode machucar. Então, muitos, geralmente cadeirantes, recusam. Entendi. Olha, pessoal, já fica aí a dica, viu? E você falou, e é uma coisa séria, lá na CPA, quando tem imóvel comercial, em algumas situações da BNT, exige que tenha o carro escalador. Se vocês nunca viram no prédio onde era meu escritório, hoje eu mudei, mas lá tinha o carro escalador. E uma vez eu pedi para o porteiro me mostrar como ele fazia. Mas isso é tão raro que quando chega o cadeirante, há uma grande chance dele ter esquecido como é que faz. Agora, se ele não prendeu direito a cadeira, a pessoa rola a escada abaixo. Não é? Nesse ponto, a moça tem toda a razão. E tem outra questão também, né, tia? Às vezes, o shopping, por exemplo, aqui de Maringá, ele tem a cadeira de rodas, eu já usei. Só que eles compraram a cadeira de rodas, não basta comprar, você tem que fazer a manutenção. Porque daí eu tava lá andando com a cadeira, daí andamos, sei lá, 100 metros. E minha sobrinha, tia, vamos andando? Eu falei, tá. Porque ela me empurrava pra direita, a cadeira ia pra esquerda. Igual carrinho de supermercado ruim? E eu não sou grande, né?
mas estava difícil. Sim. Imagina se for uma pessoa maior, mais pesada. Sim. Né? Então, não basta você fazer de conta que você está cumprindo a lei, né? Você tem que tendo uma manutenção, assim como você faria num prédio comercial ou residencial de outros equipamentos. Se você vai fornecer a cadeira, então faça bem feito, né? Não, e outra, se a questão de comércio, qualquer que seja ele, mesmo a minha prestação de serviços, quanto mais eu tiver adequada, maior aumenta, né? Aumenta a minha quantidade de público, por exemplo. Sim. E aí, entre 4 shoppings, você prefere um, Sim. e você diz, olha, eu prefiro ir nesse, porque tem acessibilidade, para mim é melhor, e pronto, e lá você vai consumir. Sim. Não é? Que é o que o shopping quer. Sim. E... Verdade, inclusive a gente se encontrou no shopping uma vez justamente por isso, né? Sim, foi uma delícia, né, Thaís? Nossa, aquele dia a gente precisa repetir, né? Bom, deixa eu ver aqui. A questão do termo acessível, tá? Porque a pessoa pensa que acessibilidade é uma cadeira de rodas. A cadeira de rodas, propriamente dita, já é acessibilidade. Um corrimão é acessibilidade. Um banheiro adaptado é acessibilidade. Mas acho que não é só isso, né, Thaís? Eu acho que a acessibilidade, assim, não querendo ficar atrelada aos termos técnicos, porque eu também não sou engenheira nem arquiteta, é você poder ir e vir sem ajuda, entendeu? Mesmo que para isso eu precise usar a bengala, a muleta, né? Mas eu não dependo de uma pessoa para estar comigo, entendeu? Por isso que exige-se o elevador para cadeirante, porque... Você deduz que ele vai chegar lá sozinho, ele vai conseguir sozinho abrir a porta e entrar, né? Ah, deixa eu te contar, você estava falando, desculpa te cortar. Meu pai foi num lugar e fizeram uma adequação posterior à construção. Então, adequaram um elevador. E a pessoa do que estava lá no local foi com meu pai dentro do elevador. E ficaram presos os dois, sabe? Porque o elevador não tinha manutenção, exatamente o que você falou. Eu tô rindo, mas assim, é porque meu pai é tranquilo. Sim. Então eu levei meu pai, né? Eu fui num evento e eu levei meu pai, ele foi bacana e tal, mas na hora de ir embora, ficaram os dois presos dentro do elevador. Aí precisou chamar o técnico, precisaram, sabe, mexer na porta, né? Porque os dois ficaram presos. Até como eu acho que o pessoal lá do local sabia que corria esse risco, tanto que mandou um funcionário junto. Porque já aconteceu isso comigo e eu fiquei presa lá no Detran, só que o problema não foi ter ficado presa numa caixa assim que era tudo fechado, né? E eu não sou claustrofóbica, mas eu fiquei naquele dia. O problema foi que começou a tocar uma sirene. Então, as pessoas estavam lá para fazer os seus serviços, mas começou a tocar aquele barulho, todo mundo foi ver o que era. Então, juntou uma multidão e eu lá dentro do elevador, sabe? Eu me senti muito mal. Ah, entendi. Apesar que durou, sei lá, 15 minutos, que para mim foram 15 uma eternidade, anos, né? Mas eu falei lá que, tipo, tudo bem, né? Não vai fazer a manutenção, mas tira essa sirene, pelo amor de Deus, porque, né? Às vezes a pessoa tá lá na porta, mas ela vendo, nossa, será que tá pegando fogo? Ela foi correndo ver o que era. Entendi. Né? E você tocou num assunto muito, muito delicado, muito sensível, que é a questão do psicológico. Sem dúvida nenhuma, Thaís, chega em alguns momentos da vida, eu imagino, que você fica perguntando por quê. Né? Por quê? Mesmo as pessoas que tiveram um acidente de moto, por exemplo, né? Sim. E por que agora existe uma limitação? E para você, por quê? Então, seria interessante que as pessoas compreendessem o porquê que não quer que chame atenção, porquê que não quer, sabe? Porque foi assim a vida inteira. É isso mesmo, Thaís? Na verdade, eu acho que a gente tem que aprender a ressignificar, né? Eu não tenho outro parâmetro, porque a minha sequela foi decorrente do parto. Então, desde que eu me conheço por gente, eu sou pessoa com deficiência. Mas eu já conheci outras pessoas, como você falou, que andavam normalmente e sofreram um acidente. E se tornaram pessoas com deficiência. Então, algumas se entregam à depressão e outras conseguem ressignificar, tipo, focando no esporte, enfim. Ressignificando, enfim. Né? Mudando tudo, né? Isso, acho que independe da gente ser pessoa com deficiência ou não.
às vezes na nossa vida a gente está numa profissão e a gente tem que mudar um pouco o curso, ressignificar, porque as coisas são dinâmicas, não estáticas, né? Uhum. Sim, tem toda a razão. Deixa eu ver aqui. Sobre as barreiras, Thaís, mais ou menos nós já falamos, mas o que mais falta nos lugares que você frequenta? Eu acho que é muito essa questão da conscientização. Porque as pessoas, elas pensam assim, tem a vaga de pessoa com deficiência, mas na farmácia, por exemplo. Vou estacionar rapidinho aqui porque não vai vir. E nesse não vai vir, ou ele não vai sair, ou não vai pra balada, eu apareço. E já aconteceu, né? Tipo, eu fui lá num bar comemorar aniversário de uma pessoa e a única vaga disponível era da pessoa com deficiência. E a pessoa estacionou. Eu falei, não, por favor, você pode tirar o carro, porque eu sou deficiente e eu preciso daquela vaga. Uhum. Né? Daí a pessoa me olhou feio, mas tirou, porque ela não esperava, entendeu? Uhum. E as pessoas... Mesmo que a vaga vai ficar vazia, mesmo que seja de idoso, pode ser que aconteça a lei de Murphy. Você estacionou, parou lá, a pessoa chegou. Sim, é verdade. E também se colocar no lugar do outro, né? Será que eu conseguiria, falta o corrimão aqui? Às vezes a pessoa não quer fazer a adequação porque ela fala, vou gastar. Mas será que esse gastar não vai trazer um benefício para ela lá para frente? Porque se a pessoa com deficiência se sente bem, ela não vai voltar com mais amigos? Isso, vai indicar para outras pessoas, né? E é um público, assim, significativo, né, Thaís? Sim. E com muita representatividade comercial, vamos dizer, com poder aquisitivo, né? E também, a expectativa de vida do brasileiro, antes era 60 anos, agora acho que está 74, 75 anos. Então, tem aumentado. Então, a mesma acessibilidade que serve para a pessoa com deficiência, serve para o idoso também. Sim. O corrimão, uma hora vai ser usado pelo idoso. Sim. Né? Ou por você que está lá andando de moto e se machucou. Sim. Temporariamente. Uhum. Né? E essa questão temporária, eu fiz uma cirurgia de joanete nos 2 pés ao mesmo tempo. E aí eu precisei ficar de cadeira de rodas. Meu Deus do céu, Thaís. Assim, foi excelente. Porque eu vi todas as dores de um cadeirante. Primeiro que você depende de alguém para te levar para lá e para cá, porque, obviamente, minha cadeira era mecânica, né? Porque era temporário. Uhum. Tem alguns lugares na calçada que meu filho ia empurrando, prendia a roda. Por umas 2 vezes, quase eu fui de boca no chão, porque prendia de repente, a cadeira fica e você vai, sabe? Sim. Ele é grande, ele me segurou, porque senão eu teria ido com tudo. E é comum acontecer acidente, né? Então, tia, eu tava vendo num imóvel até... o imóvel que eu moro não é tão antigo, tem 9 anos, né? Uhum. Mas eu tenho plano de comprar cadeira motorizada para não ficar dependendo, assim. Porque eu tenho que fazer toda uma logística para chegar no shopping e ter disponível, sabe? Entendi. Só que daí eu tava vendo se ia passar ou não. E eu acho que não passa na porta. Ah. Porque a porta residencial, pelo menos lá da minha residência, tem 90 centímetros. Então, você viu a norma da BNT? Eu procurei esses dias. É 1,20, acho. Então, tem vão livre, né? É. E as pessoas precisam entender isso. Mas isso aí, Thaís, essa questão de acessibilidade, eu tenho dado dica para as pessoas, sabe? Então, por exemplo, sobrados em condomínio fechado. Tanto faz se é padrão classe B, C, A, qualquer que seja. Sim. Fica muito mais interessante para venda quando eu digo, tem um sobrado, mas aqui embaixo tem uma suíte. Então, caso alguém ganhe neném, faça uma cirurgia, não precisa subir escada. Sim. Então, uma suíte embaixo é fundamental, sabe? Eu já tenho dito isso para todo mundo. Legal. E já façam tudo com acessibilidade, sabe? Portas amplas. Eu já tive muita dificuldade quando chega a ambulância para pegar os meus pais. Teve um dia que meu pai caiu e precisou entrar com maca dentro do apartamento, né? E aí eu percebi que muitos móveis acabavam dificultando. E eu precisava compreender que eu tinha um casal de idosos. Uhum. Então, a casa precisa ser adequada. Sim. Né? E assim, isso de forma geral, no final facilita muito para todo mundo. Sim. Né? Você nunca sabe quando você vai precisar, né? Verdade. Thaís, curiosidade. Qual cidade é mais acessível de forma geral? Curitiba ou Maringá? Curitiba. Curitiba? Apesar das calçadas, na parte da calçada Maringá. Paralelepípedo, né, lá?
Maringá ganha só nesse quesito, mas Curitiba, lá tem essas cadeiras motorizadas disponíveis que eu falei para você, entendeu? Tem mais centros comerciais, médicos que pensam assim, eu vou colocar meu consultório aqui, que tem um estacionamento, é pago, mas o paciente, cliente já vem, estaciona aqui e já sobe. Porque eu, por exemplo, procuro esses médicos, porque se eu for estacionar do outro lado da rua e atravessar a rua, não é garantia de que vai ter uma pessoa para me ajudar a atravessar a rua, né? Entendi. Então, para que correr o risco e sofrer um acidente, né? Infelizmente, eu gosto de Maringá, mas em termos de acessibilidade, eu continuo com Curitiba. Nossa! E aí, o que você acha? Com o passar do tempo, e agora que você vai ser essa influenciadora, né? Porque é bem interessante mesmo, mas numa visão mais técnica, né? Uma visão assim de futuro mesmo, para poder abrir possibilidades, né, para as pessoas. Você acha que evoluiu bastante essa questão de acessibilidade ou não? Sim, cada ano vai evoluindo mais, mas assim, se a gente tiver mais mídia falando, né, e tem várias pessoas com deficiência, a internet ajuda bastante, né, mostrando a realidade e tal, a comunicação vai gerando essa cultura, de que é necessário e que não é só nós que temos dificuldade de locomoção, ou visão, audição, que seja, vamos ser beneficiados, mas todo mundo que está no entorno, né? Então, você sabe que dependendo da reunião e os casos que aparecem na Comissão Permanente de Acessibilidade, é muito interessante, porque os imóveis antigos, as legislações são municipais, então ele tem como se fosse um direito adquirido, já tem um alvará do comércio, beleza. Se for mudar de CNPJ, aí sim requer um alvará novo e aí dentro da norma vigente, porque as normas da BNT também, elas são dinâmicas, elas mudam, né? Elas se adequam. E aí a pessoa faz uma calçada com piso tátil, que começa do nada, porque o vizinho não tem, daí tem só na frente desse imóvel e acaba no nada também, porque o outro vizinho não tem. Ou seja, quem tem deficiência visual, por exemplo, fica ali, né, naquele lugar. Não consegue andar sozinho. Não é verdade? Então, assim, tem muita coisa para melhorar. Eu acredito que a prática da empatia, assim, literalmente, né, Thaís, é uma palavra que sei lá, virou tipo um clichê, todo mundo fala, mas é preciso mesmo você se colocar. Um filme que a pessoa assista naquela área de cadeirante é o suficiente. Para qualquer engenheiro e arquiteto já pensar em alguma coisa bacana. Isso se conseguir, né? De ficar lá 10 minutos e já falar, não, eu vou desistir. Então, porque já vê que é ruim, tipo, não é comigo. Mas são situações que, igual você falou, ou a pessoa já tem essa consciência e já tem, como você, por exemplo, já foi uma questão de parto, ou a pessoa, de repente, sabe, se adequa. Mas esse de repente se adequa pode acontecer com qualquer um. Não é porque eu não ando de moto que eu não vou correr esse risco. Né? Então não há necessidade, né? Os pais vão envelhecer ou a pessoa mesmo vai envelhecer e ela vai se deparar com essa situação, né? Igual num outro podcast que eu também fui convidada, falei da questão que perguntaram, sua casa é adaptada? Eu falei, não. A única adaptação que eu fiz foi colocar a barra no banheiro. E a barra no banheiro foi pra mim, mas depois que meu pai chegou a certa idade, ele viu e falou, nossa, que bom aquela barra no banheiro. Mas ele nunca falou, tipo, pra mim, né? Ele falou, não, já tem pra você, então me ajudou, né? Entendi. E você sabe que quando eu coloquei a barra, eu quis colocar no meu banheiro. E na época nós estávamos reformando o apartamento e aí eu já falei, olha, eu gostaria que colocasse barra. Eu tenho duas. Uma pequenininha embaixo do chuveiro e a outra lateral. E eventualmente eu seguro nas duas mesmo. Então tem várias situações que elas me ajudam demais. Né? Independente, isso fazem o quê? Uns 5, 6 anos atrás, né? E hoje eu vejo que é fundamental, assim, ajuda todo mundo, não é só o idoso. Né? Então, na época que eu fui mudar para o meu apartamento, quase 2 anos, eu tinha visto no hotel um banquinho retrátil para o chuveiro. Isso é bacana, eu já vi. Só que na hora de comprar, eu não achei. Daí eu tive que pedir para o marceneiro fazer de madeira. E aí não dá, né? Para ficar em ambiente úmido, né? Mas é o que eu acabo usando, né?
Porque a minha estatura não é a padrão, então se eu comprasse os banquinhos que existem no mercado, aliás, quem precisar de alguma coisa, é mais barato você ir em loja de materiais hospitalares. Por exemplo, a barra custa R$40, R$60 e no material de construção só tem uma marca no Brasil e custa R$1.200. A mesma? É. É a mesma marca, né? Não, são marcas diferentes, mas é a mesma barra, entendeu? Entendi. Porque uma tem propaganda, know-how, nananã, e a outra não é conhecida no mundo da construção. Entendi. Mas funciona igual, é de alumínio. Né? Então. Então, esses banquinhos para banho e tal, tem tudo nessa loja de materiais hospitalares. Olha, Thaís, eu precisei de absolutamente tudo. Precisei de cadeira de rodas, precisei de cama hospitalar para os meus pais, cadeira de banho, e aí você começa a perceber assim como facilita. Então o banho passou a ser assim um momento bacana para mim e para ele, eu que dava o banho no meu pai, né? Por quê? Porque ele já sentava na cadeira de banho, né? Já fica mais fácil para tudo, ele não corria o risco de cair, né? Ele nem estava entendendo direito o que estava acontecendo, então eu colocava ele sentadinho, pronto, facilita muito, né? E acho que com o tempo as coisas têm melhorado, né, Thaís? Sim. E a tendência é essa. É como você falou, o brasileiro ele é mais caloroso, mais afetuoso. Quanto mais nós falarmos sobre o assunto, eu acho que é melhor. Então, que seu podcast seja assim, seu podcast não, tanto podcast quanto a sua rede social seja um sucesso. Obrigada. Pessoal, que vocês acessem, que vocês consigam ver com outros olhos, depois que a Thaís veio aqui, toda essa questão de supermercado, sabe? É isso que a Thaís falou. Olha, eu vou fazer um meia-culpa, porque teve algumas situações que eu olhava a vaga e eu falava, vai ser rapidinho, mas eu não estacionei, jamais, isso é verdade, nunca estacionei, porque eu conheço a lei de Murphy. Você não conhece? Vai pesquisar, gente, é só por curiosidade, eu não vou contar o que é. A Thaís falou da lei de Murphy, pesquisa a lei de Murphy, é muito legal. E aí eu fiquei com medo, vai que aparece alguém, né, então, e que precise de fato, então eu não coloquei. Mas assim, acessem não só as redes sociais da Thaís, né, porque eu tô fazendo uma propaganda, mas de forma geral, para que vocês tenham essa consciência, isso precisa. E nós do mercado imobiliário, o imóvel fica muito mais fácil para vender, se ele for residencial, principalmente com aquela suíte lá embaixo no sobrado. Não se esqueçam disso, tá? Já que você vai construir, já faça as portas mais largas, que caibam uma cadeira de rodas, uma maca, isso em todos os lugares, quarto, banheiro, todas as portas, elas têm que ser mais largas, com vão livre. Os banheiros já deixam adaptados, sabe? Já coloquem as barras, isso é muito legal. Facilita para todo mundo. Você vai ver, mesmo o jovem gosta de segurar na barra, é impressionante, né? Mas não é, Thaís? Então já fica a dica para todo mundo, né? Então, tia, queria agradecer e te dar uma lembrancinha. Que linda! Ser acessível. Nossa, não sei se dá para ver daí. Olha, gente, deixa eu mostrar aqui, né? Nessa, que fica melhor. Muito obrigada, Thaís, que linda. Pra te lembrar da nossa entrevista. Com certeza. E que você tenha, assim, muito sucesso. Obrigada. E um último recado. O que você diria para as pessoas que estão nos ouvindo, Thaís? Um recado final. Que se teve alguma informação importante, que você achou interessante, quiser compartilhar com algum amigo, alguém que você acha que precisa saber dessa informação, que você compartilhe essa entrevista e continue seguindo o seu canal. Obrigada, Thaís. E as suas redes sociais também, né? Eu acho que se a pessoa tiver alguma dúvida, seria interessante falar com você. Você responde também as pessoas? Respondo. Né? Porque às vezes a pessoa tem dúvida, a pessoa quer saber onde compra tal coisa, como é que faz, tipo o banquinho, né? É legal porque quando eu criei, como eu falei no começo, esse Instagram, foi porque eu já saía. Aí, depois disso, eu já fui convidada para fazer live, podcast, entrevista, na questão que eu adaptei o carro, né? Então, a empresa quis que eu falasse. Né? Entendi. Porque ele fala que eu tenho facilidade de falar, né? Então, não para me autopromover, mas eu acho que a informação é importante. Então, eu aceitei gravar lá, tá no YouTube lá da empresa, né? E no meu também, na minha rede social, porque tem informações importantes ali que às vezes você se deparar. Eu tô com um problema da coluna, tenho direito à isenção. Como que eu vou fazer? Ou quem que eu procuro?
né? Na questão do carro, né? Você tá falando. Isso. Ah, entendi. Aí ainda tem muita coisa para alimentar, mas como eu tenho o meu trabalho que eu me sustento, então eu não paro assim para ficar exclusivamente nas redes sociais, né? Porque você tem outra ocupação. Isso, mas na verdade eu tenho que ser mais... fazer mais postagens assim toda semana, sabe? Esqueci a palavra. Mas enfim, a informação tá lá, né? E tem outras pessoas também que eu sigo e cada vez mais tem aumentado a informação, né? Sim, para compartilhar. Bem, gente, vocês já perceberam, a Thaís é funcionária pública, tá? Ela é advogada, então ela tem outra ocupação, mas mandem mensagens para ela quando vocês quiserem alguma informação específica, dentro do possível, né? E da disponibilidade, ela vai atender, sim. Thaís, muito, muito obrigada, assim, pela forma tranquila e, vamos dizer, livre e leve que você fala de uma questão que é muito delicada. Porque só quem tem alguma dificuldade de acessibilidade sabe. As pessoas imaginam que sabem. Ah, não, eu imagino. Não. Você ter uma dificuldade de acessibilidade é uma coisa. Você imaginar essa dificuldade é bem diferente. Concorda comigo? Sim. Eu que agradeço o teu convite. Inclusive, se a sua amiga cadeirante quiser trocar uma ideia ou até conversar, porque às vezes a gente precisa conversar com alguém que entende a nossa realidade, né? Sim. Pra gente ver que a gente não tá sozinho. Sim. Por mais que eu não ande de cadeira, eu já passei as mesmas dificuldades que ela passou. Às vezes eu deixo de ir no lugar se eu não tô muito disposta, porque eu penso, nossa, eu vou ter que fazer toda uma logística, então eu fico em casa mesmo. E né? Você vê, e às vezes deixa de se sociabilizar, né? Mas a gente tem que se esforçar até se eu andasse normalmente, né? Porque às vezes você acorda, você não tá muito bem disposto e às vezes você tem que fazer por uma obrigação. Sim. Tem razão. Mas de qualquer forma a gente tem que continuar, né? E que os imóveis cada vez mais facilitem na acessibilidade. Tá certo. Thaís, muito obrigada. Pessoal, então esse foi o primeiro podcast da segunda temporada. Eu não podia deixar de fazer alguma coisa especial. Então eu aproveitei que a Thaís, né, teve essa disponibilidade de falar sobre um assunto tão interessante, não apenas nesse aspecto social, o aspecto legal, como também na questão do mercado imobiliário. Fica a dica para vocês, meus colegas do mercado imobiliário, engenheiros, arquitetos. A função do futuro é essa: deixar os imóveis todos, absolutamente todos com acessibilidade, porque fica muito mais fácil para a gente vender, certo? Obrigada, Thaís. Obrigada, pessoal. Até a próxima. E assistam, porque esse ano, a segunda temporada vai estar com tudo. Muito obrigada.